Boa noite, meu nome é Marcos Emanuel e iniciaremos o trabalho sobre análise cinesiológica do movimento do SNES. Aqui é o movimento completo do SNES. A gente utilizou nosso colega de sala de aula, Julia, para ajudar no movimento, né? E lá na academia dele, de CrossFit, que ele treina, né? Na verdade, ele fez o movimento pra gente. E inicialmente a barra fica posicionada horizontalmente na frente do atleta, né? Atleta, aluno, o que seja. E você pega de maneira pronada, né? Numa pegada pronada e faz o movimento. Deixa eu voltar aqui. O movimento completo. Aí vou deixar passar mais uma vez. Isso. Agora eu vou passar aqui que mais na frente eu falo detalhadamente cada, cada movimento e técnica específica. Aqui a introdução do levantamento de peso olímpico, da técnica da modalidade, na verdade, do snatch, né? É um movimento bem complexo, biomecanicamente, pois exige muito da coordenação, vigor físico e participação de diversos grupos musculares. Tem até uma revista que a gente estava vendo no início que ela explicou e fez uma análise, não uma análise, né, mas fez testes com alunos de uma academia, que essa revista é até, eu acho que é a terceira nas referências que a gente colocou, a terceira ou a quarta. É a revista Intercontinental de, de Educação Física, na verdade, um jornal, que foi feito teste durante 8 semanas em pessoas que não têm um condicionamento físico muito bom, né, que são sedentárias, e foi visto um, um aumento muito muito grande, né? Na verdade, no VO2 máximo desses indivíduos, que aumentou em até 6%, e também na frequência cardíaca máxima, que foi aumentada acima de 90%. Isso usando em apenas 8 semanas o movimento do snatch, né? 8 semanas seguidas. Vou passar aqui. Metodologia, a gente usou essas revistas e até bastante jornais também, para ter um embasamento teórico prático desse movimento. Técnicas do snatch. Aqui falaremos sobre as 7 técnicas ou posições do movimento completo do snatch. Tem autores que colocaram 6 movimentos. Não estavam contando com essa posição inicial. Só que a gente optou por deixar a posição inicial, já que também tem diversos autores que usam a posição inicial como um movimento, né? E a gente deixou para ficar um pouco mais completo, digamos assim. Posição inicial para a primeira puxada. É, Falaremos agora aqui sobre cada membro específico, né, da parte superior. A coluna, o movimento é de extensão, o tipo de contração é concêntrica, como podemos ver aqui na imagem. A coluna, certo? Está em movimento concêntrico e está em extensão. É... Cadê? Tá aqui. E o grupo muscular são os extensores. O ombro é uma extensão e uma abdução, como podemos ver aqui, extensão e uma abdução no movimento. Tipo de contração isométrica, grupo muscular extensores e abdutores. No cotovelo, também é uma extensão de forma isométrica e também são os extensores que trabalham aí nesse agrupamento muscular. Punho e mão, extensão isométrica e também extensores, dedos, flexão isométrica e flexores. Vou passar aqui. Agora falaremos um pouco dos sinergismos. O principal o agonista, na verdade, da coluna são os paravertebrais direito e esquerdo. Eles são os principais extensores da coluna. É,
direito inclina para a direita, o esquerdo para a esquerda, e os dois em conjunto faz esse movimento aí de extensão. O sinergismo acessório é o intertransversais direito e esquerdo, interespinhais direito e esquerdo, rotadores direito e esquerdo, multifídios direito e esquerdo. O sinergista verdadeiro é que o paravertebral direito inclina para a direita e o esquerdo para a esquerda, intertransversais direito e esquerdo, mesma coisa. E rotações multifídio direito e esquerda rotaciona para ambos os lados e os rotadores também. Extensão, como podemos ver aqui, né, na imagem, que há essa extensão do ombro. O primeiro a ser recrutado é o grande dorsal, primeiro e único aí, né, na extensão. Na abdução, nos primeiros 30 graus é o supraespinhal, que será o agonista. Creio eu que passou um pouquinho dos 30 graus aí, deve estar em 45, tendo em vista que se o ombro tiver aqui na altura junto com antes do pescoço, né? É 90 graus, creio eu que aqui onde ele está é 45 graus. Então também entrará o deltoide médio, que é agonista após os 30 graus desse movimento. Acessórios, extensores é o tríceps braquial, porção longa, deltoide posterior, redondo maior, e dos abdutores é o deltoide anterior, deltoide posterior, bíceps braquial, porção longa. Já no sinergismo verdadeiro, aqui temos o grande dorsal, o deltoide anterior, que rotaciona medialmente, né? Faz rotação medial. O que faz rotação lateral infraespinhal, redondo menor, deltoide posterior. E o que faz abdução é o deltoide médio. E o que vai fazer adução é o deltoide posterior e o grande dorsal. Ou seja, o grande dorsal e o deltoide anterior impedem o infraespinhal e redondo menor e o deltoide posterior, porque o grande dorsal faz rotação medial, deltoide anterior medial, e infraespinhal, redondo menor e deltoide posterior faz lateral. A abdução do deltoide médio e a adução do deltoide posterior e grande dorsal, certo? Cotovelo, tríceps braquial, porção média e lateral, certo? Porque o cotovelo ele está estendido. O tríceps braquial, porção longa e oncônio é acessório e não há sinergismo, tá? Punho e mão, extensor ulnar do carpo, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Acessório não há sinergismo. O verdadeiro o extensor ulnar do carpo faz desvio ulnar, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo faz desvio radial. O dos dedos é o flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos lumbricais, e não há sinergismo nem acessório nem verdadeiro. O que eu poderia ter colocado aqui no punho e mão, no acessório eu poderia ter repetido, né? Aqui o extensor ulnar do carpo, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, eu poderia ter repetido aqui nos acessórios. Por quê? Como o professor Luiz Marques já explicou na sala de aula, quando tem mais de um agonista, um ajuda o outro, portanto ele é acessório um do outro, né? Já que ele precisa um do outro para fazer o movimento ou está ali ajudando naquele movimento, né? Então tanto aqui nos dedos como no punho e mão eu poderia também ter colocado que um é acessório do outro aqui, poderia ter só repetido o agonista aqui nos acessórios, né? No quadril, o principal movimento é a extensão e rotação lateral, né? Aqui nessa rotação lateral, nós ficamos com dúvida na questão, porque a gente achou que era uma eversão, né, do tornozelo. Só que a gente foi tirar dúvida com o Edson, e Edson falou que era uma rotação lateral do quadril, né? Por isso que na posição, deixa eu voltar aqui, nessa posição aqui inicial, para a posição B, né, que é a primeira puxada, a gente vê um pouco o joelho em varo, né, como se tivesse em varo assim, mas é devido o quadril tá fazendo uma rotação lateral, né? Não é devido a uma eversão, como a gente achou no início, e a gente teve que fazer a troca para essa rotação de quadril. Voltando aqui, o tipo de contração é concêntrica no quadril. Grupo muscular, extensores e rotadores laterais. O joelho movimenta a extensão, tipo de contração concêntrica. Grupo muscular, extensores, tornozelo, flexão plantar,
concêntrica e isométrica, flexores plantares, que é o principal grupo muscular, dedos, extensão isométrica e extensores. Vamos lá. Aqui os membros inferiores, sinergismo. O agonista, do jeito que colocou aqui, é o glúteo máximo nesse movimento, e que o acessório são os isquiotibiais na extensão. São o semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, porção longa e rotação lateral é o elipsoas, sartório, glúteo médio, piriforme, gêmeos, obturadores e quadrado femoral. O sinergismo verdadeiro a gente colocou o glúteo mínimo, que ele vai ser verdadeiro junto com o glúteo máximo, né? Já que o glúteo máximo ele faz uma rotação lateral, o glúteo mínimo faz uma rotação medial. Agora eu vou falar um pouco agora do joelho. O principal agonista é os vastos, o medial, o intermédio e o lateral. O sinergista acessório é o reto femoral e o sinergista verdadeiro é o vasto medial e lateral, pois o vasto medial medializa e o lateral lateraliza, né? O tornozelo é o sóleo, por ele não estar totalmente estendido, ele vai recrutar o sóleo, por estar um pouco flexionado, né? E o acessório é o gastrocnêmio. O gastrocnêmio nessa questão entra em insuficiência ativa e está quase se alongando ali naquela segunda posição, porém o que está como agonista, né, como principal músculo naquele movimento é o sóleo, pois ele está flexionado ainda. Não há sinergismo. O dos dedos é o extensor longo do halo, o extensor curto dos dedos, o extensor longo dos dedos. Poderia ter colocado também como acessório, porque é mais de um músculo trabalhando, né? Mas não coloquei, deixei assim. É isso. Primeira puxada, a transição para membros superiores, né? Vamos iniciar aqui com a coluna. Primeiro é uma extensão, tipo de contração concêntrica, grupo muscular extensores. O ombro é uma extensão e uma abdução, tipo de contração isométrica, extensores e abdutores. Cotovelo, extensão, isométrica, extensores. Punho e mão, extensão, isométrica, extensores. Dedos, flexão, isométrica e flexores. Vamos passar aqui. Membros superiores, o sinergismo de cada um. O agonista, como eu já falei, são os paravertebrais direito e esquerdo, né? Pois ainda é uma extensão da coluna. Sinergismo acessório é o mesmo que eu já falei. O verdadeiro, mesma coisa também que eu já falei anteriormente. O ombro também é a mesma coisa. Deltoide médio a partir de acima de 30 graus. O sinergismo acessório é o tríceps braquial, porção longa, deltoide posterior, redondo maior, abdutores. O abdutores agora é o deltoide anterior, deltoide posterior, bíceps braquial, porção longa. Agora aqui no sinergismo verdadeiro da primeira puxada para a transição. Primeira puxada para a transição são os extensores, deltoide posterior e redondo maior. Aqui na abdução será entre os dois deltoides, né? O anterior e o posterior, pois o anterior realiza a flexão de ombro e roda medialmente, né? Não roda medialmente, na verdade, ele faz uma rotação medial. E o posterior faz extensão e rotação lateral, né? É isso. Cotovelo, tríceps braquial, porção média e lateral. Sinergismo será o porção longa e o oncônio. Não possui sinergia verdadeira. Aqui no punho em mão é extensor ulnar do carpo, extensor radial longo do carpo e extensor radial curto do carpo. Já coloquei aqui o sinergismo acessório, mas eu poderia também não colocar. E o sinergismo verdadeiro, o extensor ulnar do carpo faz desvio ulnar, já falei antes também. Extensor radial faz desvio radial. E extensor radial curto do carpo também faz desvio radial. Dos dedos a mesma coisa, e agora eu vou passar. Primeira puxada para transição, ainda agora dos membros inferiores. Falar um pouco do movimento do quadril. Faz extensão, tipo de contração concêntrica, grupo muscular extensores, joelho extensão concêntrica, extensores, tornozelo flexão plantar concêntrica e flexores plantares.
dos dedos é extensão isométrica e extensores. Membros inferiores, agora vamos falar um pouco sobre o sinergismo, né? O quadril a gente colocou o glúteo máximo, o acessório, os isquiotibiais, semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral, porção longa. Aqui o glúteo mínimo e máximo a gente já falou antes. Um que faz rotação medial, que é o mínimo, e o máximo faz rotação lateral, que a gente colocou como sinergismo verdadeiro. O joelho, o principal agonista nesse movimento agora é o reto femoral. O acessório é o vasto medial intermédio e o lateral. O verdadeiro vasto medial medializa e o lateral lateraliza. Como está fazendo uma extensão de quadril e de joelho, o reto femoral entrará como agonista nessa questão aí, certo? E o vasto intermédio lateral agora será o acessório. O tornozelo, nessa questão agora, será o gastrocnêmio, porque a gente pode ver aqui da figura A para B que ele já está um pouco já ereto. E nesse caso aqui, como ele está reto, quem vai entrar como agonista é o gastrocnêmio, e o sólio vai entrando em insuficiência ativa, ainda não entrou, por isso que ele vai entrar também como acessório, né, nesse movimento. O sólio é acessório, flexor longo do hálus, fibular longo e fibular curto, e não possui sinergia verdadeira. Os dedos, já falei antes também, extensor longo do hálus, extensor curto dos dedos, extensor longo dos dedos. Vou passar aqui agora para a transição à segunda puxada. O movimento é extensão, tipo de contração concêntrica, grupo muscular, extensores. O ombro vai fazer uma flexão e abdução concêntrica, flexores e abdutores. O cotovelo, extensão isométrica e extensores. Punho e mão vai fazer a flexão excêntrica e extensores. Dedos vai fazer uma flexão isométrica de grupo muscular e os flexores. Vamos entrar agora aqui nos sinergismos dessa técnica, que é a transição para a segunda puxada. O agonista permanece os paravertebrais direito e esquerdo, pois ainda é uma extensão. Intertransversais direito e esquerdo, interespinhais, e já foi repetido. Inclinações do mesmo jeito, está só se repetindo. No ombro, dessa vez vai entrar o deltóide anterior e o peitoral maior clavicular nessa transição para a segunda puxada, pois o deltóide anterior ele faz tanto flexão, mas também faz rotação medial e uma adução horizontal, como podemos ver na imagem. Essa transição para a segunda puxada, ele está pegando aqui e está subindo, fazendo uma adução horizontal com a barra, né? Por isso que vai entrar tanto o deltoide anterior como o peitoral maior nessa flexão aí do movimento. E também faz uma abdução nos primeiros 30 graus do supraespinhal, será o agonista, né? Após isso, o deltoide médio passará a ser o agonista. Me equivoquei em uma fala agora, que eu falei que seria uma adução, mas o deltoide anterior e peitoral maior só entrará na flexão. Nesse movimento aqui não tem a adução, outro movimento terá, mas esse aqui é a abdução, porque o movimento está aberto aqui constantemente, né? Ele não vai fazer fechando. É tanto que o cotovelo ele está de forma concêntrica aqui parado e está fazendo uma flexão, só subindo aqui isometricamente, certo? Me equivoquei, não vai ter adução e sim uma abdução nesse movimento. Sinergismo acessório. Um minuto que eu vou beber água aqui. Sinergismo acessório do ombro. Bíceps braquial, cabeça longa, córaco braquial e na abdução, bíceps braquial, porção longa e deltoide anterior. Aqui no sinergismo verdadeiro entra o infraespinhal e o redondo menor nessa flexão. Porque o infraespinhal e o redondo menor irão impedir a rotação medial do deltoide anterior. Isso. Eles irão impedir novamente, já na abdução, o deltoide anterior no movimento, né? Então ele entra nas duas questões, os dois
entrando no, no deltoide, no deltoide anterior para impedir essa rotação, né, medial. No cotovelo, o tríceps braquial porção longa é o mais recrutado para ser agonista, né, desse movimento. O acessório é o tríceps braquial porção lateral e medial e ancônia. O sinergista verdadeiro não vai ter. Punho e mão permanece a mesma coisa e dedos também. Transição para a segunda puxada, membros inferiores, movimento de extensão e rotação lateral, tipo de contração concêntrica, grupo muscular, extensores e rotadores laterais. Ainda permanece essa rotação lateral do quadril, né? Joelho, extensão, o movimento, tipo de contração concêntrica, grupo muscular, extensores. Tornozelo, flexão plantar, tipo de contração concêntrica, grupo muscular, flexores plantares, dedos, extensão isométrica e extensores. Agora vamos falar um pouco dos membros inferiores e o seu sinergismo, né? Vou falar do quadril, que é uma extensão dos isquiotibiais, semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral, porção longa. Também tem uma rotação lateral que o glúteo máximo vai auxiliar nessa questão. Aqui, cadê? Sinergismo acessório, sinergista acessório. Perdão aí, professor, porque já é 2h30 da manhã, sei que não é problema seu e não tô querendo me explicar não, mas é isso. Vamos lá. Extensão, isquiotibiais, semimembranoso, semimembranoso, bíceps femoral, porção longa, rotação lateral, glúteo máximo também é acessório. Só fiz repetir porque um é acessório do outro aí nesse movimento. Sinergista verdadeiro, extensão isquiotibiais, semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral, porção longa. E na rotação lateral vai ser o glúteo médio e glúteo mínimo. Aqui o semitendinoso e semimembranoso ele vai fazer rotação medial e o bíceps femoral, porção longa, vai fazer rotação lateral. E o glúteo médio e o mínimo, como eu já falei na primeira questão, o glúteo médio faz rotação lateral e o mínimo faz rotação medial. O joelho vai ser o reto femoral, porque ele está todo estendido, né? Não está flexionado. E o quadril também. O vasto medial, lateral e intermédio entrará como acessório. O vasto medial medializa e o lateral lateraliza. Tornozelo. O agonista será o sóleo. E tendo em vista aqui, olhando a imagem, eu fico aí com o sóleo e gastrocnêmio. Mas aqui a gente optou para colocar o sóleo, né? Como acessório é o gastrocnêmio, não possui sinergismo verdadeiro. Nos dedos aqui também não possui verdadeiro e nem acessório, permanece a mesma coisa. Segunda puxada do turnover. Membros superiores, o movimento da coluna é de extensão, tipo de contração concêntrica, grupo muscular e extensores. No ombro é abdução horizontal e flexão, tipo de contração concêntrica, grupo muscular, abdutores horizontais e flexores. Cotovelo, uma flexão, tipo de contração concêntrica, grupo muscular, flexores. Punho e mão, extensão concêntrica, extensores. Dedos, flexão isométrica e flexores. Membros superiores, o seu sinergismo. O agonista ainda será os paravertebrais, o acessório mesmo, verdadeiro, mesma coisa. Ombro, aqui já entra a abdução horizontal, né? Que entrará o deltoide posterior. Na flexão, deltoide anterior e peitoral maior, porção clavicular. Abdutores não possuem sinergia, flexores corobraquial, bíceps braquial, porção longa. Aqui já no sinergismo verdadeiro, o anterior e o peitoral maior, eles vão fazer vão evitar a flexão do deltoide posterior,
porque o deltoide anterior impede também a rotação lateral do deltoide posterior, né? Enquanto o médio ele impedirá a adução desse movimento. Por isso que estão todos juntos aí no verdadeiro. O cotovelo é o bíceps braquial porção curta, por ele estar totalmente estendido, não está flexionado. Quem vai entrar em ação é a porção curta. O longo, o braquial e o braquioradial, e o pronador redondo, eles entrará como acessório nesse movimento. E já o pronador redondo, ele será verdadeiro porque ele será usado para impedir a supinação, né, no movimento. Punho e mão permanece, dedos permanece. Uma pausa aqui para beber água aqui. Só mais uns 10 segundinhos, professor. Vou passar aqui. Segunda puxada para turnover. Permanece a mesma coisa, né? Agora do membros inferiores. Vamos voltar. Movimento: o quadril estendido, tipo de contração concêntrica, grupo muscular extensores, joelho estendido concêntrica extensores, tornozelo flexão plantar concêntrica flexores plantares, dedos extensão isométrica, extensão, tipo de contração isométrica e extensores do grupo muscular. Vou passar aqui para o sinergismo. O agonista do quadril será o semitendinoso, semimembranoso e o bíceps femoral porção longa. O acessório será o glúteo máximo. Aqui o vasto medial e lateral e intermédio será o agonista nesse movimento. E o reto femoral será o acessório, né? Vasto medial e lateral, vasto medial medializa, lateral lateraliza. Tornozelo dessa vez será o gastrocnêmio. Por que será o gastrocnêmio? Porque ele está totalmente em pé, né? Tá com o joelho estendido e o quadril também. O acessório é o sólio, flexor longo do hálux, fíbula longa e fíbula curta, não possui verdadeiro. Dedos permanece a mesma coisa. Turnover, recepção, ó. Aqui já entramos em uma fase diferente, né? Pois o tronco está fazendo um movimento de flexão, fazendo assim com que seja recrutado aqui os abdômenes, né? O reto abdominal e os oblíquos. Coluna, como eu falei, é uma flexão, tipo de contração concêntrica, grupo muscular flexores, ombro, abdução e flexão, tipo de contração concêntrica, grupo muscular abdutores e flexores, cotovelo, extensão, tipo de contração concêntrica, grupo muscular extensores, punho e mão, extensão, tipo de contração isométrica e concêntrica, grupo muscular extensores, dedos, flexão isométrica e flexores. O agonista será o reto abdominal direito e esquerdo nessa flexão, como eu falei. Está sendo priorizado agora os músculos do abdômen, por fazer parte já de um movimento que irá flexionar o tronco, né? Sinergista acessório é o oblíquo interno direito, interno esquerdo, oblíquo externo direito, oblíquo externo esquerdo. O verdadeiro reto abdominal direito e esquerdo, né? Que inclina para a direita e para a esquerda, oblíquo externo direito e esquerdo, que fazem inclinação e também fazem rotação, fazem inclinação para os seus devidos lados e, na verdade, fazem inclinação para seus devidos lados e rotação para lados diferentes, assim, anulando também um outro. O direito anula o esquerdo e o esquerdo anula o direito, por fazer rotações diferentes também. E o interno direito e esquerdo fazem a mesma coisa, tanto rotaciona o direito para a direita, inclina para a direita, e o esquerdo também, fazendo assim com que um anule o outro no movimento. Ombro: abdução no deltoide médio e serrátil anterior,
flexão deltoide anterior, peitoral maior, porção clavicular. Abdução supraespinhal, bíceps braquial, porção longa, na flexão coracobraquial e bíceps braquial, porção longa. Já no sinergismo verdadeiro, na abdução não possui sinergia verdadeira, flexão deltoide médio, deltoide posterior, infraespinhal e redondo menor, certo? Cotovelo, tríceps braquial, porção longa. Dessa vez já é o porção longa porque o cotovelo ele está flexionando durante o movimento, né? E quem vai entrar é o braquial porção longa. O acessório, brachioporção média, lateral e oncônio não possui sinergia verdadeira. Só 10 segundinhos, professor. Punho e mão, mesma coisa. Dos dedos agora vai mudar e vai entrar os flexores. Flexor superficial dos dedos, lumbricais e flexores profundos. E entra como sinergia acessória também. Aqui nos membros inferiores, o quadril ainda, nesse caso agora está fazendo a flexão e está fazendo a rotação lateral. Como eu já falei, o movimento ele é excêntrico, porque ele está perdendo para a gravidade, né? Se deixar a barra aí, ele cai até na parte da cabeça aí do nosso amigo querido Julia, né? Nosso colega aí. E por isso que o movimento é excêntrico, grupo muscular, extensores e rotadores laterais, joelho está fazendo uma flexão excentricamente, grupo muscular, extensores, tornozelo, dorsiflexão. Nesse caso aí já é uma dorsiflexão excêntrica, porque ele está fazendo essa flexão plantar e está voltando da flexão plantar, né? Então é uma dorsiflexão excentricamente. E o grupo muscular, os flexores plantares, o dos dedos é extensão, tipo de contração isométrica, o grupo muscular, os extensores. O seu sinergismo, extensão do quadril, né? É o semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, porção longa, rotação lateral, glúteo máximo auxilia aí. Sinergismo acessório todos os lados de cima, mais o glúteo máximo também. Sinergista verdadeiro, extensão, isquiotibiais, semitendinoso, né? E semimembroso, bíceps femoral, porção longa, os isquiotibiais, e rotação lateral, glúteo médio e mínimo, que eu já expliquei também anteriormente. O joelho, vasto, medial, lateral e intermédio, dessa vez será o agonista. Sinergista acessório entrará o reto femoral aí nesse movimento. Sinergista verdadeiro, vasto, medial e lateral, né? Um medializa, outro lateraliza. O tornozelo, acreditamos que o agonista é o sólio e o acessório é o gastrocnêmio nesse movimento. É um movimento bem complexo aqui de A para B, mas como ele finaliza aqui, ele inicia nesse movimento, como é um movimento excêntrico e ele está flexionando aqui no final, a gente optou por colocar o sólio por questões também que a gente leu na revista, que nesse movimento aqui excêntrico também quem entraria como agonista era o sólio e não o gastrocnêmio. A revista também tá nas referências. Verdadeiro não possui. Dedos os extensores, como já falado anteriormente em outros slides. Recepção e recuperação. Vamos lá para o último movimento dessa técnica do snatch. Posição corporal da coluna, extensão, movimento, né? Concêntrico, extensores, ombro, abdução e flexão. Isométrica, abdutores e flexores, extensão do cotovelo, concêntrica, extensores. Punho e mão, extensão, tipo de contração isométrica, grupo muscular, extensores. Nos dedos o movimento é flexão, tipo de contração isométrica, grupo muscular, flexores. Membros superiores e o seu sinergismo. Da coluna, dessa vez volta a ser extensão de novo. Volta a ser os paravertebrais direito e esquerdo.
Acessórios intertransversais, multifídios e rotadores, e interespinhais, verdadeiro, mesma coisa também. Ombro, abdução do deltoide, né? Do porção medial e da flexão deltoide anterior serão os agonistas nesse movimento. Acessório supraespinhal, bíceps braquial, porção longa, flexão será o bíceps braquial, porção longa e coraco braquial. Na sinergia verdadeira, a abdução não possui. Da flexão ao deltoide anterior, peitoral maior clavicular e coraco braquial, bíceps braquial, porção longa também entrará. No cotovelo é o tríceps braquial, porção longa, né? Porque o cotovelo está fazendo uma flexão e na flexão, nesse movimento, o agonista é o braquial, porção longa. O acessório é o braquial, porção média, lateral e ancônio, não possui sinergia verdadeira. Punho em mão, o extensor longo e curto do carpo, extensor horizontal do carpo, entra como acessório. O desvio ulnar e radial já expliquei anteriormente. Dos dedos, dessa vez, quem vai entrar é os flexores. O quadril, extensão e rotação lateral, tipo de contração concêntrica, grupo muscular, extensores e rotadores laterais, joelho, extensão concêntrica e extensores, tornozelo, flexão plantar, concêntrica, flexores plantares, dedos, extensão isométrica e extensores. Membros inferiores e sinergismo. Do quadril é o glúteo máximo, que entrará como principal agonista. Sinergista acessório, isquiotibiais, semitendinoso, semimembranoso, semibíceps femoral, porção longa. Sinergista verdadeiro, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, porção longa, glúteo máximo e glúteo mínimo. Do joelho, dessa vez quem será o agonista será o vasto medial, o vasto lateral e o intermédio, por estar fazendo toda essa extensão desse movimento. E o reto femoral meio que entrará como acessório nesse movimento. Sinergista verdadeiro, baixo medial e lateral. Tornozelo, como ele tá ficando em pé, né, em todo o movimento, o gastrocnêmio será o agonista. E nesse movimento, o acessório será o sólido, flexor longo do hálus, fibular longo e fibular curto. Dos dedos, o agonista é o extensor longo do hálus, extensor curto dos dedos e extensor longo também dos dedos. E agora, finalizamos todo o movimento. A conclusão é que o esporte, quando praticado corretamente, oferece inúmeros benefícios. A ausência de técnica adequada pode gerar lesões, né? Por ser um movimento bem complexo e que exige aí todas as suas articulações, como já falado, e articulações tanto do punho, do ombro, do tronco, do quadril, do tornozelo, joelho. Então é um movimentozinho que você tem que estar bem preparado fisicamente e tem que estar fazendo da maneira adequada para não se lesionar, né, durante o movimento. E com a técnica e capacitação, os benefícios da LPO superam os riscos, né? Aqui são as referências. O, o livro que eu citei, na verdade, o livro não, o jornal que eu citei, deixa eu ver aqui qual é. É esse primeiro aqui já. Já, já é o jornal que foi citado anteriormente, já no primeiro slide que eu falei sobre a introdução. Esse primeiro slide aqui, o slide não, perdão, jornal. E também esse segundo jornal aqui é muito bom. E é isso. Foram essas referências que a gente utilizou. Obrigado, Dr. Luiz Marques, pela atenção até aqui. E é isso. Obrigado. Boa noite e fica com Deus. Valeu.